Parashá Vaerá. Êxodo capítulo 6, verso 2 a capítulo 9, verso 35. Primeira aliá. Êxodo capítulo 6, verso 2 ao 13. E falou Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou o Eterno. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus onipotente, mas por meu nome, Eterno, não me fiz conhecer a eles. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações onde moraram. E também eu escutei o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e recordei a minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Eterno, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos salvarei do seu serviço, e os redimirei com braço estendido e com juízos grandes. E vos tomarei por meu povo, e serei para vós Deus, e sabereis que eu sou o Eterno vosso Deus, o que vos tirará das cargas do Egito. E vos levarei à terra pela qual levantei minha mão para dá-la a Abraão, a Isaque e a Jacó, e dá-la-ei a vós por herança, eu, o Eterno. E falou Moisés assim aos filhos de Israel, e não escutaram a Moisés por causa da angústia do espírito e pela dura servidão. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Entra e fala ao faraó, rei do Egito, para que envie os filhos de Israel de sua terra. E falou Moisés diante do Eterno, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me escutaram. E como me escutará o faraó? E eu sou incircunciso de lábios. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, e ordenou-lhes sobre os filhos de Israel e sobre o faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Segunda aliá. Êxodo capítulo 6, versos 14 a 28. Estes são os cabeças das casas de seus pais: os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Hanor e Palu, Hertzron e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simão, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Tsohar e Shaul, filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simão. E estes são os nomes dos filhos de Levi por suas gerações: Gershon, Kehat e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gershon, Libni e Shimi por suas famílias. E os filhos de Kehat, Amram, Itzhar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Kehat foram 133 aanos. E os filhos de Merari, Mahli e Mushi. Estas são as famílias de Levi por suas gerações. E tomou Amram a Iocheved, sua tia, por mulher, e deu à luz para ele a Arão e a Moisés. E foram os anos da vida de Amram 137 anos. E os filhos de Itzhar, Korah, Nefeg e Zirri. E os filhos de Uziel, Mishael, Eltsafan e Sitri. E tomou a Arão a Elisheva, filha de Aminadab, irmã de Narshon, por mulher. E esta deu à luz a Nadab, a Avihu, e a Elazar e a Itamar. E os filhos de Korah, Assir, Elcaná e Abiasaf. Estas são as famílias dos Coraheus. E Elazar, filho de Arão, tomou por mulher das filhas de Putiel e deu à luz a Pinhas. Estes são os cabeças dos pais dos levitas por suas famílias. Eles são Arão e Moisés, a quem disse o Eterno: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito com os seus exércitos. Eles são os que falavam ao faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel do Egito. Eles são Moisés e Arão. E foi no dia em que falou o Eterno a Moisés na terra do Egito. Terceira aliá. Êxodo capítulo 6, verso 29 a capítulo 7, verso 7. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Eu sou o Eterno. Fala ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E disse Moisés diante do Eterno: Eis que eu sou incircunciso de lábios, e como me escutará o faraó? E disse o Eterno a Moisés: Vê que te coloquei como justiceiro para o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu intérprete. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará ao faraó, e enviará os filhos de Israel de sua terra. E eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus milagres na terra do Egito. E não vos escutará o faraó, e porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos.
E saberá o Egito que eu sou o Eterno ao estender a minha mão sobre o Egito e tirarei os filhos de Israel dentre eles. E fizeram Moisés e Arão como lhes ordenou o Eterno, assim o fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, ao falar ao faraó. Quarta aliá. Êxodo capítulo 7, 8 a 8, 6. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Quando vos falar o faraó, dizendo: Apresentai algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e joga diante de faraó, para que se torne serpente. E vieram Moisés e Arão ao faraó, e disseram assim como ordenou o Eterno, e jogou Arão sua vara diante do faraó e diante de seus servos, e transformou-se em serpente. E chamou também o faraó aos seus sábios e aos feiticeiros, e fizeram também eles, magos do Egito, com as suas magias, a mesma coisa. E jogou cada um a sua vara, e tornaram-se serpentes. E a vara de Arão tragou as varas deles. E endureceu-se o coração do faraó, e não os escutou como falou o Eterno. E disse o Eterno a Moisés: Pesado está o coração do faraó, recusa-se a deixar ir o povo. Vai ter com o faraó pela manhã, eis que ele sai às águas, e te porás na sua direção na orla do Nilo, e a vara que foi convertida em serpente tomarás em tuas mãos. E lhe dirás: O Eterno, Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, dizendo: Envia o meu povo, e me servirão no deserto, e eis que não atendeste até agora. Assim falou o Eterno: Nisto saberás que eu sou o Eterno. Eis que eu golpearei com a vara que está em minha mão as águas do Nilo, e se converterão em sangue. E os peixes que estão no Nilo morrerão, e cheirará mal o Nilo. E se cansarão os egípcios por não poder beber a água do Nilo. E disse o Eterno a Moisés: Diz a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e sobre seus canais e sobre as suas lagunas e sobre toda a reunião de água, e serão sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito, e nas madeiras e nas pedras. E fizeram assim Moisés e Arão, como ordenou o Eterno, e levantou a vara e golpeou as águas que havia no Nilo, à vista do faraó e à vista de seus servos, e se converteram as águas que havia no Nilo em sangue. E os peixes que havia no Nilo morreram, e cheirou mal o Nilo, e não puderam os egípcios beber a água do Nilo, e houve sangue em toda a terra do Egito. E fizeram o mesmo os magos do Egito com as suas magias, e endureceu-se o coração do faraó, e não os escutou como falou o Eterno. E voltou-se o faraó e foi para sua casa, e não pôs o seu coração também nisto. E cavaram todo o Egito nos arredores do Nilo água para beber, porque não podiam beber água do Nilo. E passaram-se 7 dias depois de ferir o Eterno o Nilo. E disse o Eterno a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim falou o Eterno: Envia o meu povo para que me sirva. E se te recusares a enviá-lo, eis que eu ferirei todas as tuas fronteiras com rãs. E o Nilo multiplicará rãs, e subirão e virão à tua casa, e entrarão no teu quarto de dormir, e sobre a tua cama, e na cama dos teus servos, do teu povo, nos teus fornos, e nos seus restos de provisões. E sobre ti, sobre todo o povo, e sobre todos os teus servos, subirão as rãs. E disse o Eterno a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagunas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. E estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiu a rã e cobriu a terra do Egito. E fizeram assim os magos com as suas magias, e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. E chamou o faraó a Moisés e Arão e disse-lhes: Rogai ao Eterno que tire as rãs de mim e do meu povo, e enviarei o povo e sacrificarão ao Eterno. E disse Moisés ao faraó: Pede gloriosamente quando hei de fazer oração por ti, por teus servos e por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no Nilo. E disse: Para amanhã. E disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há como o Eterno nosso Deus. Quinta aliá.
Êxodo capítulo 8, 7 a 18. E serão tiradas as rãs de ti, de tuas casas e de teus servos e de teu povo, somente no Nilo ficarão. E saíram Moisés e Arão de perto do faraó, e clamou Moisés ao Eterno por causa das rãs que pôs ao faraó. E fez o Eterno como lhe pediu Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. E juntaram-nas em montões, e cheirou mal a terra. E vendo o faraó que houve descanso, endureceu seu coração e não o escutou, como falou o Eterno. E disse o Eterno a Moisés: diz a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra e se torne piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E estendeu Arão a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos no homem e no animal. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim os magos com as suas magias para produzir piolhos e não puderam. E houve piolhos no homem e no animal. E disseram os magos ao faraó: isto é dedo de Deus. E endureceu-se o coração do faraó e não os escutou, como falou o Eterno. E disse o Eterno a Moisés: madruga pela manhã e apresenta-te diante do faraó. Eis que ele sai às águas e lhe dirás: assim falou o Eterno: envia o meu povo para que me sirva. Pois se não enviares o meu povo, eis que eu farei enviar a ti, a teus servos, a teu povo e as tuas casas, animais daninhos, e se encherão as casas dos egípcios de animais daninhos, e também a terra em que estão eles. E separarei neste dia a terra de Goshen, em que o meu povo está, para que não haja ali animais daninhos, para que saibas que eu sou o Eterno no meio da terra. Sexta aliá, Êxodo 8, 19 a 9, 16. E farei uma salvação para o meu povo, e para o teu virá a praga, amanhã será este milagre. E fez o Eterno assim, e chegaram animais daninhos em grande massa à casa do faraó e à casa dos seus servos, e toda a terra do Egito se arruinava por causa dos animais daninhos. E chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse-lhes: ide, sacrificai a vosso Deus nesta terra. E disse Moisés: não é justo fazer assim, porque é abominação para os egípcios sacrificar ao Eterno nosso Deus. Se sacrificarmos a adoração dos egípcios aos seus olhos, certamente eles nos apedrejarão. Caminho de 3 dias andaremos no deserto e sacrificaremos ao Eterno nosso Deus, como ele nos diga. E disse o faraó: eu vos enviarei e sacrificareis ao Eterno vosso Deus no deserto. Somente não ireis longe, fazei oração por mim. E disse Moisés: eis que eu saio de perto de ti e orarei ao Eterno, e tirar-se-ão os animais daninhos do faraó, dos seus servos e do seu povo, amanhã. Somente não volte o faraó a burlar, não enviando o povo para sacrificar ao Eterno. E saiu Moisés de junto do faraó e orou ao Eterno. E fez o Eterno conforme a palavra de Moisés, e tirou os animais daninhos do faraó, de seus servos e de seu povo. Não ficou um. E endureceu o faraó seu coração, também dessa vez, e não enviou o povo. E disse o Eterno a Moisés: vai ao faraó e dize-lhe: assim diz o Eterno, Deus dos Hebreus: envia o meu povo para que me sirva, pois se recusares a enviá-lo e ainda o detiveres, eis que a mão do Eterno estará sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os asnos, sobre os camelos, sobre as vacas e sobre os rebanhos, com pestilência muito grave. E separará o Eterno o gado de Israel do gado do Egito, e não morrerá nada do que possuem os filhos de Israel. E determinou o Eterno um prazo, dizendo: amanhã fará o Eterno esta coisa na terra. E fez o Eterno esta coisa no dia seguinte, e morreu todo o gado do Egito, e do gado dos filhos de Israel não morreu um. E mandou o faraó ver, e eis que do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E endureceu-se o coração do faraó, e não enviou o povo. E disse o Eterno a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios de fuligem de fornalha, e a jogará Moisés para os céus aos olhos do faraó. E será do pó da terra sobre a terra do Egito, e será sobre o homem e sobre o animal sarna, que desabrocha em úlceras por toda a terra do Egito. E tomaram a fuligem da fornalha, e estiveram diante do faraó. E jogou a Moisés para os céus, e foi sarna de úlcera que desabrochava no homem e no animal. E não puderam os magos ficar perante Moisés por causa da sarna, porque estava a sarna nos magos e em todo o Egito.
E endureceu o Eterno o coração do faraó, e não os escutou, como falara o Eterno a Moisés. E disse o Eterno a Moisés: Madruga pela manhã e apresenta-te diante do faraó, e dize-lhe: Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus: Envia o meu povo para que me sirva, porque desta vez eu mandarei todas as minhas pragas a teu coração, a teus servos e a teu povo, para que saibas que não há como eu em toda a terra. Pois agora poderia estender a minha mão e ferir a ti e a teu povo como uma pestilência, e serias aniquilado da terra. Entretanto, por isso é que te fiz ficar, para mostrar-te a minha força e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Sétima aliá. Êxodo 9, 17 a 32. Todavia, espezinhas o meu povo para não enviá-lo? Eis que farei chover esta hora amanhã uma chuva de pedras muito forte, como nunca houve igual no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. E agora envia, faz juntar teu gado e tudo que tenhas no campo. A todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, descerá sobre eles a chuva de pedras e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Eterno dentre os servos do faraó, fez fugir a seus servos e a seu gado às casas. E quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou seus servos e seu gado no campo. E disse o Eterno a Moisés: Estende a tua mão para os céus, a fim de que caia uma chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E estendeu Moisés a sua vara aos céus, e o Eterno mandou trovões e chuva de pedras, e andou fogo na terra, e fez chover o Eterno chuva de pedras sobre a terra do Egito. E houve chuva de pedras e fogo que se acendia dentro da chuva de pedras, muito forte, como não houve igual em toda a terra do Egito, desde que foi uma nação. E feriu a chuva de pedra em toda a terra do Egito, tudo o que havia no campo, desde o homem até o animal, e a toda a erva do campo feriu a chuva de pedras, e toda a árvore do campo quebrou. Salvo na terra de Goshen, pois ali estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. E mandou chamar ao faraó, a Moisés e a Arão, e disse-lhes: Pequei desta vez, o Eterno é justo, e eu e meu povo somos os ímpios. Rogai ao Eterno, e basta de trovões e de chuva de pedras, e vos enviarei, e não continuareis a estar aqui. E disse-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas palmas ao Eterno, os trovões cessarão, e não haverá mais a chuva de pedras, para que saibais que do Eterno é a terra. E quanto a ti e a teus servos, sei que ainda não temereis diante do Eterno Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga e o linho com talo. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque são tardios. Maftir. Êxodo 9, 33 a 35. E saiu Moisés de junto ao faraó à cidade, e estendeu suas palmas ao Eterno, e pararam os trovões e a chuva de pedras. E não caiu chuva na terra. E viu o faraó que parou a chuva de pedras e os trovões, e tornou a pecar, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. E ficou endurecido o coração do faraó, e não enviou os filhos de Israel, como falou o Eterno por intermédio de Moisés.